Fraternidade de Cachoeirinha. Temos a localização no Parque da Matriz, Ribeirão Preto, número 86. Tá? Já eu acho que é a terceira vez que eu venho no GEAC, a convite desses irmãos maravilhosos, né? E o Amor e Fraternidade também costuma receber a nossa irmã Rose, né? Como palestrante. Então me fora pedido hoje que eu falasse, né, sobre prevenção da vida, porque nós estamos no Setembro Amarelo. E começando essa reflexão, ontem nas redes sociais, né, fora colocado algo que me deixou muito chateada, inclusive. Infeliz da pessoa que fez aquela colocação. Diz ela assim, que nós, os espíritas, só nos preocupamos em falar de depressão, de ansiedade, de suicídio no mês de setembro, o que não é uma verdade, porque a doutrina espírita é uma das que mais se preocupa em falar e orientar sobre o suicídio. Não é só no mês de setembro que a gente usa esse tema, e principalmente nos atendimentos de fraternos, no diálogo fraterno, quando as pessoas nos procuram, a gente sempre orienta e sempre fala sobre esse tema, né? Então, assim, não é que os espíritas só se preocupem no mês de setembro, muito pelo contrário, até mesmo porque nós, os espíritas, não temos necessidade nenhuma de irmos às redes sociais fazer esse tipo de colocação, né? Então, assim, se vocês lerem alguma coisa relacionada a isso, vocês não levem a sério, porque todos nós, todas as casas espíritas têm essa grande preocupação. Sendo que o nosso Rio Grande do Sul, ele está em primeiro lugar, né? Entre os jovens e os idosos, como os que mais se suicidam. Então eu gostaria que o Rio Grande do Sul estivesse em primeiro lugar em uma outra atividade, mas não, né, contando com relação a suicídio. Infelizmente, esse é o nosso quadro. E por que nós estamos nessa situação? Não sei. Nós temos várias casas espíritas, muitas casas espíritas, muitos outros segmentos religiosos, né, que deveriam falar, não deveriam ter vergonha e nem achar que quem passa por uma situação dessa é uma pessoa excluída da sociedade. Então, a prevenção começa dentro dos nossos lares. Quando nós vamos percebendo a tristeza, a depressão, a ansiedade que se encontra no nosso familiar. Porque todo aquele que tem a ideia suicida, ele vai dar uma demonstração. Ele vai começar a demonstrar a sua fragilidade, a sua inquietação, justamente porque ele está num estado de perturbação. E a gente tem que ter olhos de ver, como diz Jesus. A gente tem que perceber a mudança daquele nosso amado que está ali, ou até mesmo daquele amigo, daquela amiga que nós conversamos. Oportunamente, nós estamos numa situação em que a depressão e a ansiedade, eles estão 400% a mais do que em períodos antes da pandemia. O quadro é alarmante. Os consultórios de psicólogos, de psiquiatras estão assim, dificilmente se consegue uma consulta, né? E diz que também 400% aumentou o índice de pessoas que estão tomando medicação. E quando nós ouvimos de uma pessoa que ela diz: eu não quero mais viver, a vida perdeu o sentido, a gente pensa assim, nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, como espíritos imortais que somos, a gente imagina assim: nossa, essa criatura vai eliminar a sua vida, mas não sabe ela que ela vai continuar viva. E aí é que entra realmente a parte mais difícil, a parte que a gente mais se preocupa, porque nós sabemos que aquele espírito vai perecer muitos e muitos anos num processo de sofrimento.
O que acontece com alguém que elimina a sua vida? Parece difícil até da gente falar, mas ele vai continuar perecendo das mesmas dores. E o que é pior, lá no nosso livro Consolador, ele, pela mediunidade de Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na página 106, na pergunta 156, é perguntado o que acontece com um suicida quando ele acorda. Ele, na verdade, ele não acorda, ele está num tamanho estágio de perturbação, mas ele vai dar-se por conta que ele continua sentindo as mesmas dores, que a vida continua. Se ele se deu um tiro, o sangramento continua. Se ele tomou algo tóxico, os seus órgãos estão ali sendo corroídos, e ele está ali no processo de sofrimento maior. Então, todo aquele sofrimento que ele tinha, que levou ele a cometer o suicídio, está duplamente, maior, porque ele já não tem mais o corpo, que ele não entendeu ainda, porque ele acha que tem, ele sofre pela mutilação que ele fez e ainda continua tendo as mesmas dificuldades. O que leva uma pessoa ao suicídio? Muitas vezes a pessoa se suicida porque ela tem dívidas, muitas dívidas, e ela acha que, como ela não vai conseguir cumprir com o seu compromisso, ela acha melhor eliminar a sua vida. Também acontece muito com os jovens, eles se apaixonam e às vezes acontece que essa paixão não é correspondida, e o jovem, como ele tem esta alegria de viver, de repente ele se acha impotente perante essa dor e esse sofrimento. Então ele acha melhor eliminar a vida, pois não consegue ter o amor que ele queria, então é mais fácil ele eliminar a vida, E ali ele vai e comete uma barbárie dessa. Também existem muitos motivos daqueles que são os alcoolistas, os que são envolvidos com drogas, Também acontece esse suicídio. Só que eles não pegam uma arma, eles não pegam uma medicação, eles não pegam uma corda, mas eles lentamente vão se suicidando todos os dias. São os suicidas inconscientes que a gente diz. Que embora eles saibam que essas substâncias que está sendo ingerida vai prejudicar o seu corpo físico, eles continuam usando, fazendo uso, mas porém não pegaram uma arma, não pegaram uma corda, não tomaram uma medicação, Mas são os suicidas inconscientes, e eles também são taxados de suicida, porém eles têm um atenuante, porque eles não sabiam. Aí eles têm uma outra situação, Porque muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, mas como que um suicida se manifesta na mesa mediúnica? Como que um suicida mandou uma carta de psicografia ou psicografou alguma coisa para a família? Porque existe, esses tipos que variam muito, Aquele suicida consciente, tipo nós, digamos assim, espíritas, que soubemos todo o malefício que vai nos causar e nós decidimos eliminar a nossa vida. Então a nós não cabe atenuante. Agora, digamos assim, uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento e faz isso, e é uma pessoa boa aqui na Terra, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, ela de repente vai acontecer que ela vai ter essa oportunidade de poder mandar alguma coisa para os seus familiares, ou às vezes através de um médium e do mentor espiritual daquele médium, ele ter a oportunidade, mesmo estando naquela situação, de tentar, mandar aquela psicografia que vai sair com letras bem feias, porque aquele espírito vai estar trêmulo, ele vai estar desesperado, mas acontece, E inclusive, não sei se vocês viram nas redes sociais, a gente tem,
há pouco tempo aí saiu uma psicografia do cantor, do Chorão, aquele que ele cometeu o suicídio. E ele faz um relato. É impressionante o relato que ele faz. Né? Tudo que aconteceu com ele, né? Do desespero, inclusive ele diz, porque ele não tinha esse conhecimento, ele diz que se ele soubesse que existia o inferno, ele jamais teria feito isso, porque ele exatamente estava no inferno. Então ele faz um relato de muita dor, de um processo de sofrimento muito grande, ao qual a mãe dele contestou e ficou muito enraivecida com quem colocou isso nas redes sociais. E a gente se coloca no lugar da mãe, né? Porque qual mãe gostaria de saber, né, que o seu filho está passando por esse estado de torpor, essa paralisia, esse sofrimento? De repente ela é de uma outra religião, não acredita na vida, na reencarnação, não acredita que existe, né, uma outra vida. Mas eu ouvi algumas vezes, e dentro do pouco do conhecimento que eu tenho, eu acredito que tenha sido ele mesmo, pelo relato que ele faz. E depois, bem no final, ele até faz tipo de um verso assim, e também pede aos jovens para que não façam isso. Ele teve essa preocupação, né, de pedir que os jovens, né, não cometam o suicídio. Embora nós saibamos que não são só os jovens, né, que fazem isso. Há muitas pessoas de idade bem avançada e que desistem, não querem mais viver e acabam, né, cometendo o suicídio. Nas mesas mediúnicas, meus irmãos, quando a gente recebe eles, não é muito comum, mas acontece, né, de eles se manifestarem, e é uma coisa assim, é muito triste, é doloroso a gente ouvir, né? Eu trabalho, né, sou dialogadora, né, na mesa mediúnica há alguns anos. Então, assim, é muito triste a gente ouvir o relato dos nossos irmãos, a dor deles, o arrependimento, o sofrimento. A primeira coisa que eles tentam falar é pedir perdão para a família pelo ato que eles cometeram. E segundo a gente estuda e pesquisa, diz que o suicida, no momento que ele comete o ato, ele se arrepende. Ele se arrepende. E tem também algo assim bem interessante que conta, né, que é verídico, né, de um jovem que ele se jogou de uma ponte para cometer o suicídio. Mas ele conta que assim que ele se jogou, ele disse: meu Deus, por que eu estou fazendo isso com a minha vida? Ele sentiu aquela dor. E bem na hora está passando um barco, e ele fora acolhido pelos irmãos que estavam naquele barco. É óbvio que o impacto foi muito grande, mas ele fora levado a um hospital, medicado, e graças a Deus ele se recompôs. E aí ele diz que o arrependimento foi na hora, que se ele pudesse voltar atrás, ele teria voltado, mas não tinha como. E eu, Eliana, acredito que no momento que ele diz: meu Deus, no momento que ele chamou o pai, né, o pai veio em auxílio dele. Porque não seria tanta coincidência de passar justamente naquela hora um barco que pudesse, né, segurá-lo. Então o relato é assim: se diz que todo aquele que comete o suicídio, ele se arrepende. Porque naquele momento nós espíritas também soubemos que existe uma influenciação muito forte dos nossos irmãos. Aqueles irmãos que, sabendo da nossa necessidade dos vícios, comungam do mesmo pensamento nosso. E às vezes
é um processo de subjugação muito forte, onde esses obsessores, né, já têm condições de manipular o nosso pensamento. E através do nosso pensamento interligado com o pensamento deles, eles podem nos orientar a cometer o suicídio, né? Te joga, muitas vezes o obsessor diz, se joga daí, você pode, né? Vai insistindo, e aquela ideia vai tomando forma e vira um monodeísmo, que é uma ideia fixa. E de repente aquela pessoa não tem mais força e acaba cometendo um suicídio. Não resistiu, né? O obsessor é mais forte, nós sabemos que eles são realmente muito fortes. Às vezes são pessoas que não têm um segmento religioso, que o segmento religioso ele é um alicerce na nossa vida, né? Que nos segura e é muito forte. Não tem uma família estruturada que possa observar o porquê que ele está triste, o que está acontecendo com ele, e aí acaba sucumbindo, né, meus irmãos? Então esses relatos é muito importante a gente trazer abrindo o mês, né, porque vocês vão ouvir no segmento, como disse nosso irmão, muitas outras palestras falando exatamente sobre o mesmo tema, né? E aqui também eu trouxe algo importante para falar para vocês, né? Que nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem o número 188. Esse Centro de Valorização da Vida, ele não é algo religioso, tá? Porque às vezes de repente a pessoa diz, eu não vou ligar porque isso é dos espíritas, isso é dos evangélicos, é dos católicos. Não tem nada a ver com religião. Estão 24 horas no ar, sábado, domingo, dias feriados. Esses irmãos, eles são preparados para ajudar. Quando alguém está com essa ideia, quando alguém está triste, não tem com quem conversar, né? O que a pessoa faz? Ela liga lá no 188. Sempre vai encontrar do outro lado da linha alguém caridoso, preparado, harmonioso, que vai interferir, que vai nos ajudar. E de repente, esta pessoa pode nos orientar a procurar um psicólogo, um psiquiatra, pode nos orientar a procurarmos uma religião. Com certeza não dirá, vai na casa espírita, uma pena, né? Porque a gente sabe que nós, os espíritas, com todo o carinho e amor que temos para as outras religiões, mas a gente tem um preparo maior para isso, né? A gente consegue ir no fundo da alma daquele irmão e pegar a dor que ele está sentindo, porque no mesmo momento nós já vamos fazer uma oração, né? Orientar uma pessoa que ela procure uma casa espírita, ela vai receber um passe. Hoje nós sabemos que a gente não está tendo mais o passe em função da pandemia, mas tem o passe à distância, tem o passe espiritual dentro da casa, tem o trabalho de desobsessão, tem o diálogo fraterno, e vai ter alguém preparado nessa situação para conversar com aquela criatura, para ver se naquele momento aquela ideia que ela já criou, ela consiga, aquele pensamento consiga ser dispersado e ela possa voltar à realidade e pensar, né? Então a gente tem que estar sempre preparado para isso. Não esqueça, é 188. Se vocês não precisarem, tem pessoas que precisam, e é muito bom a gente saber que do outro lado da linha alguém nos ama, porque nós, meus amados, nunca precisamos tanto de amor como nós estamos precisando na atual existência, no atual momento em que nós estamos vivendo. E o amor, ele é capaz de motivar, de elevar a autoestima e fazer com que essa pessoa veja que a vida, ela é uma dádiva de Deus e só Ele pode tirar. Muitas vezes, ou quase sempre,
O suicida, na tenra idade, ele tem uma programação na espiritualidade de durar 70, 75, não sei quantos anos, e de repente lá pelos 15, 16 anos ele elimina a vida física. Ele vai perecer até essa idade para completar a existência dele nas zonas de sofrimento, nas zonas umbralinas, na espiritualidade. É um processo muito grande. Mas, se tiver uma família, se tiver amigos que vão se envolver, que vão procurar orar, que vão fazer com que aquele espírito receba essas emanações de amor, esse espírito pode ficar menos tempo, porque tudo vai depender da família, né? A gente sabe, meus amores, que antigamente alguém que cometia o suicídio, o padre não ia para fazer a oração, e às vezes nem no próprio cemitério eles gostavam de deixar aquele corpo, porque era um suicida. E as famílias tinham vergonha de falar, se sentiu envergonhada de dizer que o filho, o marido ou a esposa cometeram o suicídio. Hoje nós não temos mais, quer dizer, não sei se os outros segmentos religiosos permanecem com esse pensamento, mas nós, os espíritas, muito pelo contrário, nós não julgamos, a gente tem piedade desse irmão ou dessa irmã e dessa família, e a gente procura socorrê-los através das nossas orações, e se somos procurados, através do nosso diálogo, e se nós pudermos, vamos abraçar e vamos acolher essa família, para que esse espírito possa, mais rápido possível, ser resgatado. Todos nós sabemos que a nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré, é uma delas, que na sua colônia, né, ela cuida dos suicidas. Agora imaginamos nós, se ela faz esse trabalho, quem somos nós para não acolher os nossos irmãos, né? Então, assim, as nossas orações, elas são muito bem-vindas, porque aquele espírito vai se sentir não criticado, mas sim amparado, porque imaginamos nós, naquele momento de dor que já está passando aquela família, a gente vai fazer uma visita à família e diz: meu Deus, mas como? Por que você suicidou? Tinha tudo, era formado, tinha casa, tinha carro, tinha um bom emprego, às vezes diz assim, tinha uma boa família e cometeu o suicídio. Isso é apontar o dedo. Quem de nós conhece o pensamento do outro? A gente vive anos juntos e a gente não sabe o que está na mente um do outro. A gente não sabe que aquela pessoa está doente. E aí a gente vai lá ainda criticar a família, e aquele espírito, ele ouve isso, porque o estado de perturbação dele é tão grande, que ele vai procurar algum lugar para ele ouvir uma oração, alguma coisa. Aí houve uma pessoa que vai visitar a sua própria família e ainda quer saber o motivo e ainda tece a crítica. Por quê? Porque nós ainda somos voltados para a vida material. Para nós a vida espiritual sempre fica por último. Então essas pessoas materialistas, elas acham que quem tem tudo não tem o direito de cometer o suicídio. E aí nós vimos que a maioria realmente de quem comete o suicídio é porque ela tem na sua vida uma tristeza muito grande, decepções, ela não está feliz, algo aconteceu que tirou a vontade dela viver, a alegria que ela sentia, né? Então por que ela cometeu o ato? Às vezes é impensado. Vou terminar com a vida, não tem mais graça, não tem sentido para mim, eu não tenho mais nada que fazer aqui. Meus amados, quem faz atendimento de fraterno ouve isso. Isso é normal para nós. E não só atendimento de fraterno, os amigos.
Aqueles amigos que convivem com a gente, muitas vezes chegam e dizem: eu não quero mais viver, este mundo está perdido. O mundo não está perdido, meus amores, o mundo nunca esteve melhor. Nós crescemos como seres humanos, nós estamos mais responsáveis, nós estamos mais afáveis, nós nos preocupamos mais uns com os outros, nós estamos vivendo momentos bons, sim, e o bem, ele sempre impera o mal. Mas esta pessoa está desequilibrada, essa pessoa está às vezes no fundo do poço de uma depressão, e ela precisa também do médico, ela precisa tomar a medicação, ela precisa de algo que traga ela de volta, e aí entra também a parte religiosa. Unidos, esses dois, nós conseguimos tirar essa pessoa de um quadro de depressão e da ideia de suicídio. O que vocês não podem jamais é desistir, nunca, e cuidar. Eles dão sinais, né? Dão sinais, a gente sabe como espíritas que somos, né? O que acontece, quadros ali que há quase 2 anos atrás nós tivemos ali no parque, assim, vários casos, o Parque da Batista tem vários casos de suicídio, mas uma menina que com 17 anos, filha única, ela simplesmente desistiu de viver, né? Imagina vocês, os pais chegarem em casa e encontrarem a filha jogada no chão, né? Muito sangue, e ela tinha se dado um tiro no ouvido. Quem é que quer ver uma cena dessa? Abençoada doutrina do Cristo, que tinha uma mãe que frequentava a casa espírita e um pai que gosta, e ela esporadicamente ela ia à casa espírita, esporadicamente, porque ela não se sentia bem. Toda vez que ela chegava na casa, ela queria ir embora, né? Ela não se sentia bem dentro da casa espírita. Claro, os obsessores também, né, interferem bastante. Só que essa menina, ela tinha feito tudo tão bem feito que ela dizia nos últimos tempos para os pais que se acontecesse alguma coisa com ela, ela queria doar todos os órgãos, inclusive a pele. E assim fora feito. Os pais permitiram, né? O corpo dela ficou um dia inteiro na Santa Casa e todos os órgãos foram retirados, porque ela era uma menina que não tinha vício, não fazia uso de nada, né? Então, assim, os órgãos estavam todos eles muito bem, e a pele também fora doada, tanto é que o caixão estava fechado, estava lacrado. Ela tem um atenuante nessa parte, porque ela se preocupou com o próximo. Aqueles órgãos, para ela não serviu, mas eu digo a vocês, quantas lágrimas ela enxugou? Um coração que bate no peito de uma outra pessoa, as córneas que permitem alguém ver, um rim, uma pele que muitas vezes uma pessoa passa por uma queimadura e precisa, né? Então a gente vê que esses amores, eles fazem isso inconscientemente muitas vezes, porque ainda tem a preocupação com o seu próximo. E quem faz isso, faz porque não se ama. Mas isso não quer dizer que ela não ame o próximo. Mas a criatura, no momento que ela está assim, sobre esse desequilíbrio, ela deixou de se amar. Mas não deixou de ser o nosso irmão. Não deixou de ser a nossa irmã, né? Não deixou de ser aquela pessoa que precisa das nossas orações e não das nossas críticas. Então, meus irmãos, não é só no Setembro Amarelo, não. Observe mais, não só a vossa família, mas o vizinho do lado, o vizinho da esquerda, os nossos amigos, as nossas crianças. Cuidem também, porque as nossas crianças, elas estão muito envoltas com as redes sociais. A gente às vezes precisa também dar uma olhada para a gente ficar a par da situação. Eu não tenho mais filhos pequenos, mas tenho um neto com 8 anos. E esses dias me deparo, né, com o que está acontecendo agora. As crianças estão inalando desodorante,
em excesso, e eles fazem tipo um jogo. Quem vai aspirar mais? Só que nesse aspirar mais, nós já temos 2 casos de suicídio. Um menino de 10 e um menino de 12 anos. O de 10, a mãe encontrou caído no chão. Ainda conseguiu levar ao hospital, mas já chegou em óbito. E o de 12 não teve nem tempo de sair de dentro do roupeiro onde ele havia se escondido para fazer e para filmar, para mostrar para os amigos. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, muito atentos às nossas crianças e aos nossos jovens, porque eles vão criando estas tais redes através das redes sociais. E a gente às vezes não se dá conta disso. Procurar conversar, brincar, chamar para perto da gente. Eu brinco com o Pedro, com o meu neto, eu digo para ele que eu sou a psicóloga dele. Pedro, a vovó é tua psicóloga. E aí quando ele não está muito bem, porque eles, às vezes eles também têm as dificuldades dele, ele senta no meu colo e diz: eu não vou conversar com a vovó, vou conversar com a psicóloga. Eu disse: isso mesmo, a vovó ficou do lado, agora entrou a psicóloga. E saber guardar segredo, meus irmãos? Saber compreender eles, ganhar confiança deles, porque numa situação dessas, eles vão procurar quem é confiável, agora inventaram essa brincadeira de inalar o desodorante. O que a senhora acha disso? Eu acho péssimo. Aí nós vamos colocar a nossa opinião, a opinião verdadeira, para que eles entendam que aquilo ali é prejudicial e que pode realmente levar a óbito. Entenderam? A importância, meus irmãos, da gente estar sempre ligado no que está acontecendo. O vigiar e orar, e não vigiar a vida alheia, mas vigiar a nós mesmos e os nossos pensamentos, e orar por todos. Isso é muito importante. E como o meu tempo terminou, eu deixo para vocês essa mensagem, tá, meus irmãos? Ninguém comete o suicídio porque quer. Quem faz isso é porque está doente. Vamos observar, vamos observar mais, vamos colocar o Evangelho no lar, na nossa casa, vamos procurar pregar a doutrina espírita, mas não como uma imposição, porque às vezes aquela criatura doente, naquele momento ela não quer ouvir, mas façamos nós as nossas preces, as nossas orações em benefício de todos. Porque toda vez que nós oramos e fizemos um pedido, como dizia o nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, que o pedido de uma mãe arromba as portas do céu. Então nós, mamães, com todo o respeito aos papais, nós temos essa força, porque mãe conhece o filho quando ele chega lá na porta. E vamos conversar. Pode machucar, pode doer, mas a gente vai chorar ali naquele momento. Não vamos chorar depois, talvez uma vida inteira de remorso e de arrependimento. Que Jesus abençoe a todos vocês, que os bons e queridos amigos espirituais, nos proporcione um belíssimo domingo. Muita paz a todos, muita gratidão pelo convite.